Gênesis capítulo 29. Nós vamos meditar nos versículos de 1 a 14. E vamos tentar decifrar o que é depender de Deus. Aprendendo a depender de Deus. Um erro muito comum que nós cometemos é que nós achamos que a partir do momento que nós nos convertemos, nós já somos maduros em nossa fé. A partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, nós achamos, eu já estou bem, eu já estou tranquilo, sou capaz de andar sobre as águas. Mas não é assim que funciona. Há um processo de santificação. Um processo que é muito parecido com informar alguém à imagem de Cristo. Imagine por um instante que nós somos como uma massa de bolo, totalmente disforme. E é necessário que o Espírito Santo venha e coloque a forma correta sobre nós e nos molde à imagem de Jesus. Esse processo nem sempre vai ser fácil. Muitas vezes esse processo nos causará dores. Deus usa muitas vezes o desemprego. Deus usa muitas vezes as lutas, doenças, crises, angústias. Porque por conta própria, nós não mudamos. Nós somos seres altamente adaptáveis. Se alguém teve problema na coluna, vai entender muito bem o que eu estou falando. Se você tem uma dor na coluna, você começa a compensar por outro lado. E você começa a andar torto. A pessoa que está com dor nas costas, ela não percebe que está torta. Mas quem está de fora percebe muito bem. É a mesma coisa conosco. Nós vamos nos afastando de Deus e nós não percebemos. Quem está fora olha para nós e repara que nós estamos longe. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para nos reerguer, nos colocar na rota correta e firmar os nossos passos. Muitas vezes esse processo será permeado de lágrimas. Mas as lágrimas são necessárias para regar o nosso coração e fazer com que brote uma nova natureza. Então, meu filho, se você está passando por lutas nessa manhã, eu quero que você saiba que não é sinônimo de que Deus se esqueceu de você, meu filho. Mas simplesmente que você está na oficina de Deus e Ele está tratando do seu coração. Então firme os seus passos, permaneça fiel, constante e inabalável, porque Deus ainda não terminou a obra em sua vida. Então descanse no Senhor em nome de Jesus. A história que nós vamos meditar hoje é a história de Jacó. Jacó, nós já meditamos nos últimos domingos, traiu seu irmão Esaú, fugiu, passou a noite em Betel. E naquela noite ele teve um momento em que viu o próprio Deus, o qual chegou a ele e disse: Jacó, eis que eu reafirmo a aliança que eu fiz com os teus pais no passado. Jacó então olha para Deus e diz: Senhor, se tu és mesmo Deus, tu has de guardar o meu coração. Farás com que eu encontre a família de minha mãe e me trarás em paz de volta. Jacó lança um desafio a Deus. Ele acorda e segue a sua jornada. E é sobre isso, sobre essa jornada, que nós vamos meditar nessa manhã. Vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de infinita graça e misericórdia, eu te louvo e te exalto, ó Senhor, porque o Senhor é bom e porque sua misericórdia dura para todos sempre. Ó Senhor amado, eu te suplico que o Senhor fale ao nosso coração. Ó Deus Santo, transforma-nos à imagem do seu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler o texto?
Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no caminho, no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. E perguntou-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? E responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. E ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bem. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Esse texto, esse pedacinho, nos traz uma lição valiosíssima. Porque ele mostra que nós somos desafiados a depender do Senhor nas pequenas circunstâncias da nossa vida. Nós muitas vezes esperamos as grandes coisas para depender do Senhor, mas a nossa prova de fé, na verdade, são nas pequenas coisas. É quando você acorda de mau humor e começa a acontecer uma série de problemas e você é tentado a agir de uma forma, mas escolhe depender de Deus. É quando você liga o noticiário e vê uma notícia ruim. É quando você vai no mercado e vê o preço das coisas e se assusta. É quando a conta começa a não fechar. As lutas são cotidianas, são corriqueiras. Não pense que você não vai passar por elas, porque você vai. Ao acordarmos, nós já somos colocados à prova, dia após dia. As nossas lutas são mais cotidianas do que nós imaginamos. Daí entra a recomendação: permaneçam alertas e vigilantes. Nós precisamos estar em constante vigilância para aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, oportunidades de crescimento, oportunidades de amadurecimento, oportunidades em que a nossa fé é provada e nós podemos crescer. Nós muitas vezes não vigiamos, banalizamos o dia a dia e achamos, quando vier a prova real, eu vou estar preparado, mas você não se preparou até ela. Quando a prova vem, você cai, porque você não estava preparado. Você é pego de surpresa. E você fala: Senhor, onde estavas tu, ó Deus? Por que permitiste que eu passasse por isso? Mas você não aproveitou cada oportunidade da vida que o Senhor colocou na sua história para aprender a descansar no Senhor. Como eu disse na introdução da mensagem, é um erro nós acharmos que nós já estamos prontos. Nós não estamos prontos. É por isso que nós precisamos ser tolerantes um com o outro, tolerantes com as falhas do outro, tolerantes com os erros, com os defeitos do outro. Porque nós estamos em contínuo processo de amadurecimento, mas nós somos tão arrogantes, mas tão arrogantes, que nós achamos que todos que estão aqui na igreja são perfeitos, mas nós não somos. Nós somos falhos, em diferentes estágios de vida, em diferentes níveis de intimidade com Deus. E nós precisamos ser amorosos, compassivos, pacientes, graciosos, a ponto de muitas vezes fortalecer a fé daquele que está fraco. Como eu disse, muitas vezes aquele que está passando a luta não consegue perceber que está errando a sua rota. Mas você que é mais maduro na sua fé, você consegue perceber. Então, meu filho, alerte, fortaleça a fé do seu irmão, ajude-o na sua jornada, porque muitas vezes ele não consegue enxergar um palmo além do seu caminho. Ele está tão assustado com sua luta, que ele nem percebe que ele está perdido. Jacó, ele estava atento, ele viu a oportunidade, ele se lembrou
do voto que ele fez com Deus no versículo 20 do capítulo 28. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada e me der pão e roupa que me vista, de maneira que eu volte para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Ele lembrou, eu tenho certeza, que quando Jacó olhou e perguntou: vocês conhecem Labão, filho de Naô? Na hora que eles disseram: conhecemos, ele pôde ver a graça do Senhor sobre a sua vida. Você precisa estar atento para observar a graça do Senhor sobre sua vida, meu filho, minha filha. Graça que é manifesta de tantas formas. Graça que é manifesta do nosso acordar ao deitar. Livramentos que acontecem em todo o tempo. O pão nosso de cada dia que nunca nos falta. A provisão, o sustento que sempre está lá. Meus filhos, entendam bem, governos vão e vêm, empregos vão e vêm, a nossa saúde vai e vem também, mas a glória do Senhor permanece para sempre. Ele é constante, Ele está nos sustentar. Então tenha o coração grato, honre ao Senhor, agradeça ao Senhor pela pequena coisa, mas também pela grande. Nós temos a tendência de honrar ao Senhor apenas quando acontecem os grandes livramentos, as grandes curas, os grandes moveres de Deus. Mas e os pequenos atos do Senhor que nós somos tão negligentes? Nós precisamos ser fiéis no pouco, para que possamos estar preparados para amanhã, se for da vontade do Senhor, sermos fiéis. Então caminhe, meu filho, em constante vigilância, honrando, agradecendo, louvando ao Senhor pelas lutas que você passa, enxergando as oportunidades que a vida te dá, que Deus te oferece para que você cresça, amadureça. Não seja amargurado, não fique resmungando pela vida, mas encontre a graça do Senhor nas pequenas coisas, meu filho, minha filha. Desenvolva um coração grato ao Senhor, mesmo quando as coisas não acontecem como você pensou que deveria acontecer. Porque nós temos a tendência de achar que somos Deus. Nós temos a tendência de querer as coisas do nosso jeito, mas ora, quem somos nós para querer alguma coisa do nosso jeito? Nós somos pó, dependentes do Senhor. O que nós precisamos dizer é: Senhor, cumpra a tua vontade na minha vida, do meu sair ao meu voltar, do meu acordar ao meu dormir. Cumpra a tua vontade em minha vida e eu descansarei, porque eu sei que o Senhor fará o que deve ser feito. É necessário fé. É necessário então que nós façamos uma escolha entre confiar em Deus ou confiar em nossa própria força. A nossa cidade é muito rica. Graças a Deus, a maior parte de nós não tem a falta de pão. E quando nós vivemos desse jeito, nós temos a tendência de confiar mais na nossa própria força do que no Senhor. Nós temos a tendência de olhar para as circunstâncias e fazer continhas, achando que as nossas continhas realmente valem alguma coisa. Quando na verdade, meus filhos, tudo que nós temos provém do Senhor. Nós precisamos descansar nele, escolher descansar nele. Olha só o que aconteceu com Jacó, a partir do versículo 7. E então lhes disse: é ainda pleno dia e não é tempo de se recolherem os rebanhos? Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber.
Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço, deu de beber ao rebanho do de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel, e erguendo a voz chorou. E então contou a Jacó, a Raquel, que ele era seu parente, pois era filho de Rebeca, e ela correu e comunicou a seu pai. Dependência de Deus é uma escolha. Nós somos confrontados, como eu disse, com dificuldades, lutas, dia após dia. E nós precisamos escolher entre confiar no Senhor ou confiar em nossa própria força. Jacó fez uma escolha muito sábia. Ele viu a oportunidade, ele viu que Rebeca estava vindo. Ele falou: eu preciso chamar a atenção dela. Eu preciso mostrar para ela que ela é minha parente. Deus já fez a parte dele, agora sou eu que tenho que fazer a minha. Eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso escolher descansar nele. Jacó então age. Interessante que nessa passagem, o descansar em Deus não está relacionado com ficar parado. Está relacionado com ação. Nós temos a tendência de achar que descansar em Deus é eu ficar sentado no banco e o Senhor vai agir em meu favor. Não é isso, meu filho. Descansar em Deus é você andar pela fé. Descansar em Deus é você andar dia após dia, de glória em glória, a imagem do Filho de Deus. Confiante que o Senhor vai abrir a porta. Você anda pela fé, você anda sobre as águas, mesmo que as águas, para o homem natural, seja impossível andar sobre elas. Mas você não está mais segundo as leis do homem natural. Você está seguindo as leis do Deus vivo, meu filho. E Ele é quem nos garante que tudo o que precisamos, Ele proverá. Ele é quem nos garante: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é quem nos diz: ser forte e corajoso. Que te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Nós precisamos voltar a andar pela fé. O nosso trabalho é pela fé. O nosso ir ao mercado é pela fé. O nosso sair de casa é pela fé. O nosso relacionamento com nossos filhos, parentes, é pela fé. Nós precisamos voltar a andar pela fé. Mesmo sem sentido algum. Mas como você vai fazer essa compra? Eu não sei, eu vou fazer pela fé. Como você vai viver a sua vida em meio a um país tão maluco como que nós temos vivido? Eu não sei, eu vou caminhar pela fé. Eu vou descansar em Deus pela fé. A pandemia nos assustou muito. Muitos de nós perderam entes queridos, amigos. Nós sofremos, choramos, ficamos muitas vezes com medo, até mesmo de sair de casa. O cuidado é necessário e é bom, mas nós precisamos sempre nos lembrar que o cuidado maior vem de Deus. Muitos de nós perderam seus empregos em meio à pandemia. Tiveram suas rendas reduzidas. O preço das coisas explodiu. Mas Deus continua fiel, meu filho. A palavra do Senhor continua a mesma. Ele continua dizendo que se você buscar o meu reino e a sua justiça, a minha justiça em primeiro lugar, tudo aquilo que você precisa eu te darei. Então por que a gente insiste em viver como se Deus não existisse? Por que nós insistimos em viver como se Deus fosse apenas alguém que acalenta a minha alma e acalma o meu coração? Deus é muito mais do que isso.
Nós temos tido a tendência ultimamente de minimizar Deus como se Ele fosse apenas alguém que me conforta. Mas o nosso Deus é um Deus que luta por mim. Nosso Deus continua sendo o Senhor dos exércitos que batalha em nosso favor e vai à nossa frente, abrindo as portas que precisam ser abertas. Nós precisamos crer em Deus. Precisamos de parar de viver como incrédulos, mas viver em temor constante e contínuo do Senhor. Jacó fez essa escolha. Ele optou por descansar. Ele optou por agir. E Deus cuidou dele mais uma vez. O texto segue a partir do versículo 13. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho da sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou e o levou para casa. Contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem e disse-lhe Labão: de fato, és osso do meu osso e carne da minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Deus honra os filhos. Deus é fiel. A luta que você tem passado hoje é para que amanhã você renda glórias ao Senhor. A aflição que você tem passado nesse momento é para que você renda glórias ao Senhor amanhã. Descanse em Deus. Não confie nas suas próprias forças. Você vai se frustrar, você vai se cansar, vai se aborrecer. E no final, você não vai sair do lugar. Descanse no Senhor, meu filho. Confie no seu poder. Viva pela fé. E você se surpreenderá com o que Deus tem a fazer em sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo. O nosso mundo atual pode parecer um mundo em que tem tudo para nos assustar. E realmente, ele pode nos assustar. Mas nunca se esqueça: maior é o que está em nós do que aquele que está. Amém? Louvado seja Deus, meus filhos. Eu quero orar com vocês mais uma vez. Como eu disse, o nosso natural não é depender de Deus. O nosso natural é querer resolver as coisas do nosso jeito. O nosso natural é querer resolver os problemas. Mas a vida de fé não é a vida do resolvedor de problemas. A vida de fé é daquele que descansa e diz: o meu Deus está comigo e eu confiarei nele em tudo. É por isso que eu sigo em frente pela fé, mesmo sem enxergar o amanhã, mesmo sem saber o que o amanhã me aguarda. Eu continuarei firme e constante, reto, até a minha Jerusalém celestial, porque é lá que está meu tesouro. E na minha jornada de fé, Deus estará comigo, constantemente, continuamente, para todos sempre. Amém. Vamos orar? Deus de amor, Deus de infinita graça e misericórdia, eu te suplico, ó Senhor, fortaleça o nosso coração nessa manhã. Renova o nosso vigor, renova a nossa fé, fortaleça os nossos pés, ó Senhor amado, para que possamos crer e descansar em Ti. Ó Deus de amor, perdoa-nos, ó Senhor, porque muitas vezes nós queremos estar no Seu lugar e ser como Deus. Ó Deus querido, perdoa-nos porque somos como crianças, movidos como a onda do mar de um lado para o outro. Mas nós te suplicamos, ó Deus querido, segura-nos pela sua forte mão, sustenta-nos,
Tira o nosso pé do lodo e coloque os nossos pés sobre a rocha. Ó Deus querido, obrigado porque Tu és fiel. Obrigado porque o Senhor é constante. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor é o Deus Criador, sustentador de todas as coisas. Obrigado, Deus Santo, porque Tu és o Senhor dos exércitos, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado porque podemos confiar e descansar em Ti, e que possamos viver a nossa vida de tal forma que o nosso andar venha a honrar e glorificar ao Senhor em todo o tempo. Que não possamos viver como os incrédulos que não creem em Ti, mas que possamos viver como os filhos de Deus, que conhecem o Deus a quem servem, e que sabem que Deus sabe de tudo que precisamos, e que no tempo certo Ele irá nos abençoar, prover e cuidar de cada uma das nossas necessidades. Sê conosco, ó Pai, enche-nos com Teu Espírito e guia-nos para que possamos honrar ao Senhor em tudo e em todo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus filhos queridos.